Fala, meus Nerdolas Prime, vocês estão bem? Sejam bem-vindos a este conglomerado de canais e vocês estão no Resenha Geek. Semana complicada, hein, galera? Semana não, né? Mês complicado. Tantas coisas acontecendo aí pelo mundo e, consequentemente, o nosso mundo nerdola, o nosso mundo geek também acaba sendo arrastado para toda essa confusão. E não dá para deixar passar o que está acontecendo com este próximo lançamento da Sony. Meus amigos, a situação da Sucker Punch. Esse estúdio da Sony, que já foi sinônimo de qualidade e respeito, responsável por grandes franquias e, mais recentemente, pelo jogo Ghost of Tsushima, um dos games mais celebrados da era moderna do PlayStation, hoje enfrenta uma das maiores crises da sua história com Ghost of Yotei. E não é só uma questão de jogo, é uma questão política. Bom, a treta começou com a decisão de trocar o lendário Jin Sakai, protagonista do primeiro game e amado pelos fãs, por uma nova personagem, uma guerreira japonesa séculos depois da história original. Essa simples mudança já acendeu o alerta. Muitos jogadores viram isso como mais um passo da indústria no caminho da lacração forçada. Aquela troca de personagem só para cumprir a agenda woke. E não parou aí. A atriz escolhida para viver a protagonista é conhecida por suas posições políticas militantes, assim como vários desenvolvedores da Sucker Punch. Ou seja, o risco de um jogo carregado de ideologia woke em vez de diversão já estava claro desde o anúncio. E que fique bem claro aqui, este vídeo não é sobre a atriz, e sim o que aconteceu mais a fundo, o que aconteceu dentro do pessoal que produziu o jogo, de desenvolvedores. Então veio a bomba chamada Charlie Kirk, que o que acabou colocando mais fogo em toda essa situação, a tragédia do último 10 de setembro, quando Charlie Kirk, um dos maiores ativistas conservadores dos Estados Unidos, foi brutalmente assassinado. E nós, pessoas de direita, nós todos ficamos em choque, ficamos revoltados, nós cobramos por justiça. E já a esquerda, infelizmente, teve setores que comemoraram a morte de um homem só porque ele não pensava como eles. E isso mostra o nível de intolerância que a cultura woke atingiu. Isso sem contar que a direita que é chamada de extremista. Então a gente agora consegue provar esses conceitos. E o que acabou acontecendo? Uma das designers, chefe de Ghost of Yotei, Jewel Harrison, foi para as redes sociais e simplesmente comemorou o assassinato de Charlie Kirk. É isso mesmo, gente. Uma funcionária de um dos maiores estúdios da Sony rindo e celebrando a morte de alguém por motivos políticos. Então, isso conseguiu passar de todos os limites. O mínimo que se espera de um profissional, seja em qualquer área, é respeito e não transformar uma tragédia em um palanque político e ideológico. E aí o que aconteceu? O verdadeiro efeito dominó, coisa que eu nunca tinha visto a direita fazer nesses últimos anos. Realmente demos as mãos e lutamos e clamamos por justiça. A situação saiu do controle. A direita começou a boicotar o jogo, acusando a Sucker Punch de ser conivente com discurso de ódio contra conservadores. A esquerda, por outro lado, se revoltou com a demissão da designer.
dizendo que ela estava sendo perseguida por suas opiniões. Resultado, o estúdio conseguiu a façanha de ser odiado por todos os lados. E a pergunta de $1 milhão: quem vai pagar o preço disso? É claro que o jogo. Para vocês terem uma ideia, recentemente saiu o trailer chamado de 1000 Blades. E ele recebeu 14 mil likes contra 28 mil dislikes. São mais de 8 mil comentários e a grande maioria detonando o jogo e a postura política da empresa. E isso mostra algo importante. O público não é bobo. A galera percebe quando um produto deixa de ser entretenimento e vira panfleto político. E galera, se vocês estão curtindo este vídeo, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, ativar o sininho de notificação, porque vocês sabem que o YouTube não entrega nada para ninguém. Então bora lá. E é aqui, meus amigos, é onde entra a maior reflexão, que hoje o problema da indústria dos videogames, ela está, na minha opinião, se autodestruindo com a cultura woke. Os jogos que deveriam ser feitos para unir os fãs estão sendo transformados em palcos de militância. Empresas que deveriam priorizar gameplay, história e inovação estão mais preocupadas em agradar um pequeno grupo barulhento no X e nas redes sociais. O resultado: flops atrás de flops. E Ghost of Yotei tem tudo para seguir esse mesmo caminho. Então assim, o preço elevado, sem grandes inovações de gameplay, e agora com essa mancha política pesada, o futuro do jogo para mim está cada vez mais nebuloso e sombrio. Então, ou seja, a conta chega. Uma hora ou outra a conta chega. O pior é que a Sucker Punch tinha tudo para consolidar a franquia como uma das mais fortes da PlayStation. Mas ao priorizar a agenda ideológica, acabou alienando fãs da direita, fãs da esquerda e até aqueles jogadores neutros que só querem diversão. E aí, quem vai sobrar para comprar esse jogo? Pouquíssimas pessoas. E eu não acredito que a Sony está numa posição de perder mais essa após longos fracassos que vieram nos últimos 2 anos. E no fim das contas, Ghost of Yotei virou um exemplo perfeito de como misturar política com videogame pode ser a receita final de um desastre. E se a Sucker Punch e a Sony não aprenderem a lição agora, podem se preparar para perder cada vez mais relevância no mundo dos games. Mas agora, meus Nerdolas Prime, eu quero saber a opinião de vocês. Será que ainda existe salvação para esse jogo? Ou esse flop já está escrito? Deixa a opinião aí nos comentários e vamos trocar essa ideia. E mais uma vez lembrando, se inscrevam nos canais, compartilhem esse vídeo, deixem o like e lembrando, juntos a gente pode mudar essa maré chamada woke. Um abraço e até o próximo vídeo.